Fala comigo, meu querido, fala comigo, minha querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa sexta aula do nosso treinamento de marketing de atração. É uma honra ter você aqui comigo até agora. Se você está assistindo essa aula, você provavelmente já aprendeu o que é a atração, o que a gente deve fazer para atrair nosso público, né? Atrair a nossa audiência a estar nos conhecendo. Depois que você aprendeu tudo sobre atrair, com toda certeza você aprendeu e você já sabe tudo sobre converter, sobre conversão, quais são as melhores técnicas que a gente pode usar para poder transformar a nossa audiência em lead, né? E possivelmente em compradores depois. Depois a gente aprendeu a se relacionar com a nossa audiência, se relacionar com os nossos leads, né? Lembrando que uma pessoa que frequenta o nosso site ou alguma rede nossa, algum ponto físico nosso, né? Um ponto fixo nosso na internet, depois que ela entra dentro da nossa lista, depois que ela se converte, ela se transforma em um lead, e aí a partir dessa transformação é necessário que a gente se relacione com essa pessoa, eduque e mande para ela os melhores conteúdos que a gente tem a fim de fazê-la avançar na jornada de compra. E depois que a gente faz ela avançar na jornada de compra, tudo que a gente tem que fazer, depois de ter relacionado bastante, entregado muito valor, lembrando aqui mais uma vez, quanto mais valor você gera para o seu público, mais você vende. Chegou a hora de vender, e aí a gente viu as diferenças dos dois tipos de produto ou serviço aí que a gente consegue estar comercializando com o marketing de atração, que são os produtos relacionados a lançamentos. São produtos que a gente faz a venda deles em períodos determinados do ano. Algumas pessoas fazem 2 vezes por ano, algumas pessoas fazem 3, 4, 5 vezes. Isso vai depender de você, vai depender do seu negócio, da peculiaridade dele e também do seu desejo de monetização, né? Afinal de contas, quanto mais você lança, inicialmente mais você consegue gerar vendas, gerar recursos para você e para sua empresa, mas chega num certo ponto que se você fizer lançamentos demais consecutivos um atrás do outro, aquilo ali vai ficar batido e aí pode ser que você não consiga ter aqueles resultados que você quer, beleza? E aí também nós temos produtos de recorrência, que são produtos ou serviços que a gente consegue vender ali todos os dias e tá sempre ali monetizando assim de alguma forma, tá certo? Esse produto de recorrência geralmente são área de membros ou então produtos que você tem que ali prestar serviços continuamente para os seus clientes. Depois que a gente entendeu a diferença desses dois tipos de produto e de serviço, né, que a gente consegue comercializar com marketing de atração, a gente viu as formas que a gente tem para poder vender esses produtos, né, e divulgar para as pessoas que talvez queiram comprar, que é através dos links patrocinados, das cartas de vendas que são enviadas pelos e-mails e também dos scripts que são criados vídeos, né, para poder persuadir as pessoas a estarem comprando algum produto ou algum serviço que a gente ofereça para elas depois, tá certo? Então, é basicamente isso que consiste o marketing de atração: atrair, converter, relacionar e vender. Essas são as 4 etapas com as quais você tem que se preocupar em estar ali agindo frequentemente, em estar ali agindo todo dia, melhorando todo esse processo, a fim de você conseguir evoluir aí cada vez mais no seu pensamento, na sua empresa, na sua estratégia e no seu business, tá certo? Só que todas essas 4 etapas, elas só fazem sentido e só conseguem ser otimizadas, você só consegue ver quais pontos ali é necessária a mudança, quais pontos você tem que trabalhar mais, quais pontos você deve deixar do mesmo jeito que tá, que você não precisa alterar tudo, é claro, né? Em time que está ganhando a gente não se mexe, né? Porque no marketing digital, qualquer mudança pequena que você faz, ela pode trazer um resultado muito significativo. E esse resultado significativo, ele pode ser um resultado significativo tanto para o bem quanto para o mal. Então, se você tem uma campanha rodando ali, você quer mexer nela, você pode talvez estar ali escalando todo um processo seu, escalando todo o seu negócio, mas você pode estar também matando um processo inteiro, justamente por você ter mexido em alguma coisa ali que você não poderia mexer, tá certo? Então, as coisas começam a fazer sentido, todo o jogo que a gente jogou até agora, todas as peças que a gente movimentou, todas as jogadas que a gente fez, toda a estratégia que a gente criou, elas começam a fazer sentido e os caminhos começam a se clarear mais para a gente conseguir otimizar esse processo quando a gente chega naquilo que a gente vai falar nessa aula de agora, naquilo que a gente vai falar a partir desse exato momento, que é analisar. Que na minha concepção, se não for a mais importante, né, tipo assim, não querendo diminuir as outras etapas, né, até porque você só consegue analisar depois de ter conseguido atrair, converter, relacionar e vender, não diminuindo essas etapas, mas a análise para mim
Se não for a mais importante, é uma das mais importantes, porque é igual eu falei, você consegue ter ali o seu mapa, né? Você consegue ter um caminho, uma trilha para você seguir rumo à escala, ou rumo à otimização e rumo ao impulsionamento de todo tipo de campanha, de todo tipo de ação que você vai fazer na internet, beleza? E analisar na teoria é muito simples, mas é necessário que você esteja atento a muitas coisas, beleza? E hoje, nessa aula, a gente vai falar particularmente de métricas e como a gente deve se proceder diante delas, tá certo? Métricas é nada mais, nada menos do que os indicadores que as nossas ações nos dão a partir da ação de fato daquilo que a gente está querendo fazer, né? Você já ouviu aquela frase? Só evolui quem mede, seja no esporte, seja nos negócios ou seja no estudo. Você só consegue saber em que nível você está ou em que nível a sua empresa está se você tiver ali uma medida comparatória, uma medida comparativa. Você conseguir pegar dois pontos ali que tem alguma semelhança e ver quais são os resultados que estão acontecendo ali de diferente um de outro, tá certo? E aí, tanto na nossa vida pessoal, né? Vamos fazer uma analogia aqui com uma corrida, né? Você só consegue saber se você está evoluindo na corrida, se você consegue correr aquela mesma quantidade de metros ou quilômetros com um tempo igual ou menor, né? E a partir disso aí você consegue comparar. E no marketing digital, no marketing de atração, em qualquer ação que você for fazer na internet, até em negócios próprios, mesmo negócios físicos, a gente só consegue evoluir no nosso processo se a gente medir, tá certo? E aí o mais interessante do marketing digital, do marketing de atração, é que a gente encontra KPIs, né, que são indicadores de performance-chave em cada um dos processos. Tanto em atrair existem KPIs específicos, em converter existem KPIs específicos, em relacionar existem KPIs específicos, em vender existem KPIs específicos. E é sobre eles, sobre um pouco deles, na verdade, que a gente vai falar agora. Porque são inúmeros KPIs, são muitos indicadores mesmo. Eu acredito que se eu colocasse muitos indicadores aqui e ficasse falando sobre eles, eu acredito que talvez eu ia colocar confusão na sua mente ao invés de esclarecer as coisas para você, tá certo? Então eu trouxe só alguns KPIs aqui para a gente poder discutir e eu dar uma explanada para você sobre o que são os KPIs e como que a gente usa eles. E depois, posteriormente, em outros vídeos ou então em um outro treinamento, eu posso fazer um exemplo só sobre indicadores de performance e aí falar dessas características aí de uma maneira mais aprofundada, tá certo? Então vamos falar dos KPIs aqui para esse vídeo não ficar muito longo, afinal de contas nós temos ainda mais uma aula e depois disso tudo você deve pegar esse processo e já começar a executar na sua empresa, no seu projeto ou em qualquer coisa que você vai fazer, combinado? Então vamos lá. Igual eu falei anteriormente, todas as outras 4 etapas elas têm KPIs específicos que você deve analisar. Atração, conversão, relacionamento e vendas, cada uma delas tem um indicador e esse indicador ele deve ser analisado, mensurado e você deve tentar se esforçar ao máximo para tirar o maior número de informações preciosas desses indicadores a fim de melhorar todo o seu processo, tá certo? Então vamos começar com a atração. Para falar de atração, eu trouxe aqui o indicador CPC, né, que é o custo por clique. E esse indicador de custo por clique, ele tende a medir quanto está custando cada clique daquela pessoa para poder visitar uma página ou para poder visitar alguma coisa que a gente queira fazer com que a pessoa veja. Por exemplo, você faz uma campanha patrocinada no Facebook, ou você cria uma campanha patrocinada no Instagram, ou você cria uma campanha patrocinada no Google Ads, e aí tanto qualquer uma dessas 3 ferramentas ela vai te dar um relatório de quanto está custando para você que cada pessoa clique naquela sua oferta, naquele anúncio que você colocou, para poder estar levando a pessoa àquela sua página de destino, tá certo? Então, este é o custo por clique. Juan, o custo por clique ele deve ser alto ou o custo por clique ele deve ser baixo? Isso vai depender muito de como está a sua audiência, o quão aquecida ela está e para que tipo de pessoa que você está enviando as suas campanhas, tá certo? Quanto mais segmentado, quanto mais perfeito, entre aspas, for a sua segmentação, a criação do seu anúncio lá nas ferramentas de criação do anúncio, quanto mais específico, mais profundo você for naquelas características, mais o Facebook ou o Google eles vão te pontuar com anúncios mais baratos e com custos por cliques
mais baratos porque você está acertando as pessoas que realmente tem que acertar. Então, se você cria uma campanha e você não presta atenção nessa criação dessa campanha, você cria ela de qualquer maneira e tem uma porrada de gente que pega e faz impulsionamento e acha que está fazendo campanha, cara, meu Deus, tira isso da cabeça. Impulsionar não é campanha. Você não está fazendo nem 1/10 do que é de fato fazer uma campanha, e é justamente por isso que você paga caro pelos seus cliques, é justamente por isso que o seu dinheiro não rende na internet, tá certo? Então, quanto mais preciso você for, mais barato você consegue fazer resultados pagando muito menos, e quanto mais amplo você for, mais caro vai ficar seu clique, porque o Facebook ou o Google vai mostrar aquilo ali para muita gente, e aí talvez uma pessoa que não tenha nada a ver com aquilo que você querendo mostrar para ela, ela vai e clica nessa campanha, te consome uma grana absurda e ainda não compra nada ou não faça nenhuma ação dentro daquela página que você criou, tá certo? Então é muito importante que você preste bastante atenção nisso na hora de fazer essas campanhas de atração, para poder estar conseguindo atrair as pessoas certas e ter um custo por clique lá no chão, tá certo? A segunda coisa que a gente tem que medir são os KPIs de conversão. E aí o KPI de conversão eu trouxe para você aqui o CPL. E o CPL é nada mais nada menos do que o custo por lead, tá certo? Aí já entra um pouco diferente. No custo por clique você só avalia quanto está custando aquele clique ali e a pessoa que está chegando naquela sua página, né? No CPC. No CPL já é um pouco mais a fundo. Você já tem que avaliar quantas pessoas você está tendo que levar para aquela sua página de destino, aquela sua landing page, né? A sua página de conversão, para você conseguir entender quanto está custando o seu lead, entendeu? Então vamos supor que você precisa de 10 cliques ou de 10 pessoas clicando e vendo seu anúncio para você converter em lead. Se cada clique seu aí tá valendo 10 centavos, você está gastando 10 centavos para levar as pessoas à sua página de conversão e uma somente consegue converter, então você está tendo um custo por lead aí de R$1, né? Então você está precisando levar 10 pessoas para lá para converter uma, então a cada R$1 que você coloca em anúncio, você consegue um lead. Ficou claro? Então essa é a ideia do custo por lead. Você tem que saber quanto você está gastando para poder fazer aquelas pessoas que estão entrando dentro do seu site se transformarem em leads e entrarem no processo, beleza? E, mais uma vez, é aquela coisa, quanto mais otimizado for os seus anúncios, quanto mais preciso você for, quanto mais você conhecer o seu público, quanto mais tempo você passar naquela ferramenta lá e descobrindo como funciona tudo, maior vai ser o seu custo por lead, e quanto menor o custo por lead, maior o número de leads. Então quanto maior o número de leads, maior é a taxa de conversão, se o seu segmento tiver ali targeteado ali de uma maneira assim bem precisa, se você tiver conseguido mostrar seus anúncios para as pessoas corretas, tá certo? Então as pessoas conseguem fazer muita grana na internet, às vezes 50 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão de reais, porque elas constroem listas grandes. E aí construir uma grande lista é o que dá, né? É o que faz o milagre da escala. Então quanto mais pessoas você tem na sua lista, mais pessoas você tem na sua base, maior são as chances de você conseguir fazer muitas vendas, beleza? Passando da conversão e partindo para o relacionamento, nós temos aqui o indicador de taxa de abertura e respostas dos leads. Muita gente não usa as respostas dos leads como indicador, mas eu gosto muito, sabe? Porque quando você escreve e-mails que não são diretamente direcionados a vender, que não são cartas de vendas explícitas, que a gente não está falando de vendas ali diretamente, a gente está meio que contando histórias, a gente está meio que fazendo analogias ali e tentando convencer as pessoas de outras maneiras a estarem adquirindo o nosso produto ou o nosso serviço, as pessoas tendem a responder os e-mails. E eu acho isso muito interessante porque as pessoas que geralmente respondem os e-mails, você cria nelas uma interação maior com você, com o seu produto ou o seu serviço, e aí você consegue aquecê-las muito mais rápido do que aquelas pessoas que só recebem os e-mails, tá certo? E aí nós temos um outro KPI também do relacionamento, que é a taxa de abertura dos e-mails. Aqui eu estou falando só de e-mails, mas tem outras coisas que a gente tem que avaliar também no relacionamento, tá certo? Então a gente tem a taxa de abertura dos e-mails, que é a quantidade de pessoas que abrem aquele e-mail que você mandou em detrimento daquelas que não abrem. Então é sempre importante que você mantenha a sua taxa de abertura de e-mail
e-mails ou taxa de visão de WhatsApp ou de qualquer tipo de mensagem em qualquer lugar que você for fazer, acima dos 10%. Porque esse é o mínimo, né, que você deve estar trabalhando. Porque se você tem uma lista ali de 100 pessoas, pelo menos 10 tem que ver aquela sua mensagem para elas poderem disseminar o seu trabalho, disseminar o seu produto, disseminar o seu serviço, para estar te ajudando ali a poder trazer mais pessoas e posteriormente estar vendendo, tá certo? Tem gente que consegue fazer taxa de aberturas aí de 30%, 40%. O meu limite foi 35% numa campanha que eu criei, mas poderia ter sido mais se eu tivesse me esforçado um pouquinho a estar dando uma modificada no título, sabe? Porque quando você analisa a taxa de abertura, você deve ficar muito atento aos títulos que você deve estar escrevendo, porque o título é o que realmente faz a pessoa querer abrir o seu e-mail, né? Então você tem que ficar atento ali a estar criando títulos que vão gerar curiosidade nas pessoas e interesse para elas poderem abrir aquilo que você está querendo falar para elas e consumirem seu conteúdo, tá certo? Então, esses são os KPIs que você deve analisar no relacionamento. Igual eu falei, existem mais uma série de outros KPIs, mas esses são, assim, entre aspas, né, os KPIs muito importantes assim que você deve dar atenção. E por último, e não menos importante, os KPIs de venda. E aí eu trouxe para vocês aqui 4 KPIs, na real, para a gente poder dar uma trabalhada nele aqui e tentar entender mais ou menos simplificadamente como eles funcionam, tá certo? Nós temos aqui, ó, o CPV, que é o custo por venda. Esse CPV a gente vai analisar quando a gente está fazendo tráfego direto. Por exemplo, você está vendendo algum produto ou algum curso na internet e aí você está trabalhando só com campanhas de Google e Facebook. E aí você vai analisar quantas pessoas você está tendo que levar para aquela sua página de vendas para você conseguir fazer as suas vendas. Então vamos supor que a cada 100 pessoas que você está levando para sua página, você está conseguindo vender para uma pessoa. E aí cada pessoa que você está levando para sua página custa R$1. Então você está gastando R$100 para poder fazer uma venda, tá certo? Então o seu custo por venda ele vai ser de R$100. A cada R$100 que você coloca em tráfego, você consegue fazer uma venda. E aí, aproveitando esse gancho entre CPV, custo por venda, eu trouxe aqui o segundo KPI, que é o retorno sobre o investimento, que é o quanto você está investindo em tráfego ou qualquer outras ações que você faça aí na internet, o quanto esse investimento está sendo retornado para você. Então, se você coloca R$100 e retorna 100, você está ficando 0 a 0, seu ROI ficou ali zerado, 0 a 0. Se você está colocando R$100 e voltou 200, seu ROI ali ficou de 1, né? Porque você conseguiu pagar seu investimento e ainda sobrou R$100. Então, é extremamente importante que você esteja atento a essas questões do ROI também, tá certo? Porque o retorno sobre o investimento ele é muito importante para você conseguir planejar como você vai executar e aplicar seus retornos posteriormente, beleza? Aqui nós temos o churn, né? Que o churn é nada mais nada menos do que a taxa de cancelamento dos clientes de algum produto ou serviço que você ofereça. Tanto o churn quanto o custo de aquisição do cliente, a gente consegue avaliar eles melhor se a gente tiver produtos que a gente consegue vender ali de recorrência, cursos, treinamentos, área de membros e tudo mais, porque o objetivo da recorrência é você manter a pessoa dentro da recorrência o maior tempo possível, né? Então você tem ali uma recorrência de 1 ano, e depois que terminou aquele 1 ano você quer vender para ela de novo, para ela continuar na recorrência, e ela vai pagar aquilo tudo em 12 meses, depois continua na recorrência. Então o churn ele mede essa taxa das pessoas que estão desistindo de estar comprando de você ou desistindo de estar permanecendo em contato com você, seja por produto ou serviço, beleza? É a taxa de cancelamento. E esse churn ele é muito importante porque você consegue ter ali o feedback meio que pessoal das pessoas que estão cancelando, porque você pode perguntar para elas mesmo, de cara, pô, por que você está cancelando o serviço? Por que você está cancelando a assinatura? Por que você não quer mais trabalhar junto comigo e tal? E a pessoa vai te falar, vai te dar o feedback e aí você consegue remanejar a sua estratégia para poder fazer a coisa acontecer. E o custo de aquisição de cliente é mais ou menos igual ao CPV, só que aí a gente tem que fazer esse cálculo para poder entender como está sendo o nosso custo de aquisição do cliente nessa parte aí da recorrência, quanto que a gente está gastando para poder trazer essa pessoa a estar comprando da gente ou se tornando nosso cliente de produto físico ou produto digital ou consultoria ou qualquer coisa
que seja. Beleza? O vídeo já está muito grande, já tem mais de 20 minutos já, então eu vou terminar ele por aqui, tá certo? Eu poderia ficar falando um monte aqui sobre métricas, afinal de contas, cara, se tem uma coisa que é importante, que faz a gente crescer muito em qualquer coisa da nossa vida, é avaliar o nosso desempenho nas diversas searas aí da nossa vivência, do nosso ser, e no marketing digital ele não é diferente, beleza? Então eu vou terminar por aqui, para o vídeo não ficar muito grande, não ficar muito complexo. Eu espero que vocês peguem esses indicadores que eu citei aqui e criem a curiosidade de poder estar estudando um pouco mais a fundo, até porque falar de indicadores do jeito que eu falei aqui ficou um tanto quanto superficial, eu não pude aprofundar, eu não pude fazer os cálculos aqui para vocês, né? Afinal de contas esse é um treinamento básico e rápido para você já sair executando tudo, mas posteriormente, com toda certeza, eu vou estar produzindo muitos vídeos aí, tanto para o Instagram quanto para o Facebook, também para o YouTube, sobre todas essas coisas que a gente tá vendo aqui ao longo desse treinamento, beleza? Então muito obrigado por você estar aqui prestando atenção e assistindo essa aula de indicadores até agora. Espero do fundo do coração que você tenha gostado, que você tenha aprendido um pouco sobre os indicadores, sobre a importância de medir e evoluir, e eu espero que você já comece a ter uma visão diferente, já comece a analisar todos os processos que você está inserido aí, seja pessoal ou empresarial, para você conseguir medir tudo e traçar as melhores ações, beleza? Muito obrigado e até a próxima aula, a nossa última aula, que a gente vai falar sobre os benefícios, cara, do marketing de atração, que são muitos e são benefícios assim, nossa, muito tentadores, cara. Se você assistir essa aula de benefícios e se você está pensando que fazer tudo isso é muito trabalhoso, quando você vê os benefícios, você vai ver que vale a pena cada minuto, cada esforço, cada dedicação que você vai ter que desempenhar para poder fazer a coisa acontecer. Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula. Fui!